Hoje a gente vai falar um pouco sobre no-code e low-code no setor de machine learning, como é que a gente consegue colocar modelos para serem treinados, fazer inferência, preparar dados com pouquíssimo ou nenhum código, beleza? Eu sou a Amanda Quinto, eu sou arquiteta de soluções para o setor público na AWS, eu trabalho especificamente com o setor financeiro, para o setor público, atendendo cooperativas de crédito e bancos públicos estaduais. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Carlos. Carlos, quer se apresentar? Carlão, eu acho que você está no mudo, meu caro. Desculpa, é o mote da pandemia, né? Você está no mudo. Exato. Mas, pessoal, obrigado aí pela participação aqui no nosso evento. Acho que vai ser bastante proveitoso hoje o dia para falar de no-code e low-code. Eu sou o Carlos Correia, como a Amanda falou. Também trabalho na parte do sistema financeiro, atendo a bancos públicos federais. De vez em quando nós atendemos alguns clientes juntos, né, Amanda? Nós Sim, formamos o time de 2 em setor público de bancos. Então, exatamente. então, acho que hoje vai ser bem legal, pessoal. Vamos falar um pouco de ferramentas. Ontem vocês já tiveram uma introdução de várias funcionalidades, capacidades das nossas plataformas, um pouco de conteúdo teórico, o que é um modelo não supervisionado, por reforço. Falamos de frameworks, que era TensorFlow, MXNet, XBoost. Então, digamos assim, toda essa parte introdutória acho que já aconteceu, né? Então, a ideia agora é a gente mostrar algumas coisinhas e, né, Amanda, a gente vai fazer agora um evento mais mão na massa. Não vamos fazer o spoiler pro pessoal, mas a ideia aqui, pessoal, é fazer um pouco diferente. Vamos passar um pouquinho de conteúdo, mas o nosso foco é mostrar as coisas acontecendo para vocês. Bom, vou fazer uma introdução inicial aqui. Então, a ideia agora é passar um pouquinho em cima de por que a gente está falando de no-code e low-code, tá? Então, qual é a razão, por que a AWS começou a investir em cima disso? E aí é exatamente isso que tem aqui no nosso slide, né? A gente tentar entregar um valor com menor esforço para quem está do outro lado, para quem precisa entregar algo com mais rapidez, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem algumas barreiras quando a gente pensa em termos de implementação de machine learning. Uma das primeiras barreiras que eu considero, principalmente, é a questão de conhecimento. Não é uma tecnologia simples ou trivial de você implementar. Ela exige que você tenha um certo conhecimento estatístico, você tenha um certo conhecimento em termos de frameworks, às vezes em termos de codificação. Então, isso traz uma certa barreira quando você fala em termos de achar profissionais no mercado que consigam te apoiar durante essa jornada, essas iniciativas de machine learning, né? E a gente sabe que como a sociedade atual nos últimos anos, até as novas gerações estão acostumadas a um dinamismo muito maior, você tem que ter aplicações que respondem muito mais rápido, as pessoas estão interessadas em geração de insights, elas querem que exista uma inteligência em tudo aquilo que ela está consumindo. E machine learning está sendo basicamente o pilar para isso, de inovação dentro das empresas, nas soluções que elas estão entregando para o consumidor final, né? Só que é difícil você encontrar profissionais. O profissional ele virou praticamente uma mosca branca, você encontrar um cientista de dados, um engenheiro de machine learning no mercado. Por quê? Por essa questão do crescimento da demanda desse tipo de profissional. Então, nesse sentido, as ferramentas de no-code, elas visam tornar um pouco mais democrático o processo de acesso a justamente essa experiência de construção de modelos de machine learning, né? Outra questão que se torna bastante evidente é a quantidade de dados está crescendo num ritmo muito grande. E você vai ter que, todo o processo de machine learning exige que você faça um modelo, uma primeira etapa de preparação, fazer rotulagem dos dados, etc. E como a escala de dados ficou muito grande, você precisa de ferramentas específicas para isso que te ajudem, te apoiem nesse processo, tá? Outro problema grande é a questão das ferramentas que estão disponíveis no mercado. Muitas das vezes, quando começa uma implementação de machine learning dentro das corporações, os maiores desafios é você conseguir escolher as ferramentas certas para funcionalidades, para aquele determinado problema que você está resolvendo dentro da sua pipeline de machine learning. E muitas das vezes você acaba juntando um conjunto de ferramentas que elas não estão necessariamente integradas. E isso torna o processo complexo de você fazer toda essa gestão e construir essas pipelines que fazem a construção desses modelos, treinamento, disponibilização em produção, etc. Então, ter ferramentas distintas torna o processo muito complexo e passa a ser uma barreira, muitas das vezes, para você conseguir ter um ritmo de implementação, ritmo de inovação maior dentro da corporação, né? Outra questão é você ter justamente toda essa integração pronta.
que aí é justamente uma das barreiras principais que a gente atua bastante na construção da nossa plataforma, do nosso serviço chamado SageMaker, para justamente dar a capacidade de você ter integração em toda a cadeia, em todo o pipeline voltado para MLOps. Bom, e quais são os desafios do lado do cliente, né? Por que o cliente hoje procura algo diferente, alguma forma de se estruturar melhor para conseguir produzir resultado? Primeira coisa, você iniciar uma jornada de machine learning, ela leva tempo. Ela não é simples, ela é, de certa forma, penosa, dependendo da estrutura da sua empresa. Se você não tem times suficientes para conseguir trabalhar dentro desse processo, acaba acumulando em cima de determinados especialistas. Então, a partir disso, a AWS começou a construir o SageMaker pensando justamente em facilitar, em acelerar este processo, né? E a questão do SageMaker é justamente a AWS entregar uma ferramenta que já te traz toda a implementação pensando já em algoritmos e modelos que são publicamente disponíveis aí no mercado e já implementados e integrados ao SageMaker. A gente fazer toda a manutenção e atualização de scripts dentro da estrutura para vocês, de certa forma, não terem essa atividade para ser executada diretamente dentro da sua pipeline. A gente faz toda a parte de preparação de infraestrutura, a gente constrói modelos para vocês de linguagem natural, e a gente permite que vocês consigam trabalhar num ambiente que permita todo o compartilhamento e colaboração desses modelos, ou seja, criar uma ferramenta que ela seja robusta o suficiente para te dar as capacidades para que a sua organização consiga trabalhar numa escala maior em um ritmo mais acelerado, né? Porque normalmente, quando a gente olha, até voltando um pouco do que eu falei antes, né? Normalmente as empresas começam num processo de centralização, ou seja, eu construo iniciativas de machine learning, faço um time especializado nisso e eu centralizo nesse time. A partir de um determinado momento, a gente tem que começar a pensar na descentralização, que é começar a empoderar áreas de negócio e outros times para que eles contribuam dentro do processo de construção de modelos de machine learning, né? E aí entra justamente esse ponto aqui do nosso slide, que essas ferramentas, quando a gente vai falar aqui, focadas em low code e no code, elas visam justamente a questão de você empoderar outras áreas. As áreas onde tem pessoas, ou seja, analistas de negócio, que não necessariamente dominam a codificação, que ele não conhece como utilizar Python, ele não sabe como utilizar R, ele não sabe codificar em cima de Spark, ou seja, essas pessoas trabalham mais voltadas para os dados que eles constroem e ferramentas que produzem insights para eles. Só que aí vem uma situação interessante, né? Normalmente, quando a gente pensa uma estruturação de machine learning, existem 3 estratégias para você resolver quando você está numa situação onde você não consegue fazer as entregas de forma mais rápida. A primeira delas é você pensar, pô, vou aumentar a produtividade do time. Como é que eu aumento a produtividade? Usando alguma ferramenta como o SageMaker, que vai te dar as capacidades para você fazer a automação de quase todo o processo, ali até o deploy do modelo e botar ele em produção. Então, o SageMaker já traz isso incorporado nele. Outra alternativa é eu escalar os times. Eu vou aumentar a quantidade de pessoas, vou indo no mercado, legal. Só que aí você vai aumentar o custo, justamente o custo operacional que você já tem, só que o mercado está carente de profissionais, então vai ser difícil você conseguir compor os times e aumentar essas equipes de uma forma rápida, né? E a terceira é você capacitar os times de negócio, que é justamente essa camada de cima aqui, é onde você dá as capacidades para que o time de negócio contribua no seu processo de machine learning, na construção dos modelos. Por quê? A partir do momento que eles têm uma ferramenta que seja mais simples para eles conseguirem trabalhar, que seja visual, que entregue para ele um valor na hora dele fazer seus experimentos, você está trabalhando num processo colaborativo, porque ele faz os experimentos nessa plataforma, ao concluir esse experimento, ele consegue interagir com os times de ciência de dados, e esse time de ciência de dados consegue pegar isso aí e transformar no modelo produtivo. Então é aí justamente que está o grande benefício quando a gente fala de no-code e low-code. É você agregar o trabalho desses times de negócio dentro da sua pipeline de construção de machine learning, o que faz com que você consiga entregar mais em menos tempo. E como a AWS ajuda a gente nisso? Hein, Amanda? Conta aí para a gente como é que a gente pode ajudá-los. Show, obrigada, Carlão. Bom, vamos lá. O Carlos ele passou um overview para a gente entender por que esse tipo de ferramental, esse tipo de tecnologia, eles são importantes. Não é algo exclusivo para machine learning, para AI. No code e low code vem sendo muito importante em outras áreas da tecnologia também, justamente por conta dessa carência, né, de profissionais especializados em alguns assuntos específicos. Pensando nisso, a AWS está desenvolvendo
diversas ferramentas que atendem esse tipo de demanda. E para Machine Learning e AI, como a gente vem falando durante todas essas apresentações aí que a galera está fazendo, tem algumas ferramentas. Todas elas estão dentro do guarda-chuva do SageMaker, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o SageMaker ontem e hoje também, mas é a ferramenta de Machine Learning, né, de fim a fim da AWS. A primeira que a gente vai tratar aqui hoje é o SageMaker Canvas. Né? Então, como é que você faz para criar modelos de Machine Learning e gerar previsões sem necessidade de código? A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre uma outra ferramenta que também treina modelos de Machine Learning, mas aí é low code. O Canvas, ele... Carlão deu uma travada aí, obrigada. O Canvas, ele é muito mais próximo do no code do que o Autopilot. Você consegue preparar os dados para que você consiga fazer o input desses dados para o treinamento do modelo, utilizando o Canvas de uma maneira muito drag and drop, né? Arrasta e solta o que você precisa ali. Ele faz integrações, né, entre diversos modelos para gerar as previsões mais precisas, então você não precisa ter conhecimento de qual tipo de algoritmo que você vai utilizar, como é que você vai selecionar isso, como é que você aponta o seu modelo para os seus dados, que se você fosse fazer em Python, por exemplo, você teria que ter algum tipo de conhecimento de alguma biblioteca de Machine Learning para apontar esses dados ali dentro. Isso tudo você consegue fazer de maneira compartilhada, então se você tem um time de data science, por exemplo, você consegue gerar previsões ali, consegue gerar alguns dashboards para eles acompanharem o desempenho dos modelos, sem necessidade também de fazer isso utilizando o código, então facilita bastante a integração entre essas equipes, porque essa é um dos pênaltis, digamos assim, de quando a gente está operacionalizando o Machine Learning, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima apresentação, mas é complicado você ter diversos data scientists trabalhando no mesmo ambiente ali e que eles consigam entender em que ponto que o modelo está, quais foram os resultados desse modelo, qual que é o modelo mais fácil aqui para a gente utilizar. Quase lá, Carlão. E aí... Tudo bem aí, Carlão? A gente consegue também ter preços baseados em uso, né? Então, ao invés de você treinar diversos modelos sem saber muito bem qual que é o resultado que você vai ter em cima disso, se você vai utilizar muita computação para treinar e você não vai utilizar aquele modelo porque ele não teve resultados expressivos para você, utilizando ferramentas como o SageMaker Canvas, você consegue abstrair isso. Então, facilita bastante, porque não é barato, como o Carlos comentou, não é trivial treinar modelos de Machine Learning, por conta da computação que está embutida nisso. Então, se você fizer treinamento, vou treinar todos os modelos que eu conheço, né, em cima de todos os algoritmos aqui mais famosos, você vai estar desperdiçando capacidade computacional. E aí, desperdiçar no fim do dia, no fim do mês, é desperdiçar dinheiro da companhia. Utilizando as ferramentas de no-code e low-code, você consegue abstrair bastante isso, porque ele vai focar no que tem melhor desempenho ali, beleza? O SageMaker Jumpstart é uma outra opção também, nesse caso, mais focado para modelos fundacionais. Ontem a gente passou um pouco sobre esse assunto, falou um pouco sobre o Jumpstart, a gente vai falar mais um pouquinho, porque o SageMaker Jumpstart está bem próximo do low code, né? Tem um pouco de código ali, mas a AWS ela provê para você uma série de modelos fundacionais, né? Que você consegue fazer o deploy com apenas um clique. Né? Então, você faz uma pesquisa ali, entende qual que é o modelo que faz mais sentido para o seu case, e você consegue fazer o deploy apenas com um clique na console, e aí depois, para utilizar o modelo, né, para fazer inferências, para enviar os dados para esse modelo, para que você tenha os outputs esperados, para isso sim é necessário um pouquinho de código, mas também tem alguns exemplos já pré-prontos, que você consegue só mudar qual que seria o input e os dados que você vai enviar, né, para inferência ali, e receber o output, aí você consegue colocar isso dentro de um chatbot dentro da sua aplicação, criar alguma automação dentro do seu ambiente, né? Então, neste caso, a gente está falando um pouco mais de low code, mas também faz sentido aqui para o nosso cenário, porque pelo menos para a parte de deploy, esses modelos já estão disponíveis ali no Jumpstart dentro do SageMaker na AWS, beleza? Vamos lá, Carlão. O que é legal aqui é que a gente consegue focar
em modelos baseados na indústria, né? Então, eu e o Carlos somos, por exemplo, da indústria dos serviços, do segmento financeiro, né? De serviços financeiros. Então, a gente está sempre falando de gerenciamento de risco, sempre falando de detecção de fraude, de como é que a gente pode prever se o cliente vai deixar de utilizar aquela instituição financeira, então aumentando o churn da instituição. Esses são cases conhecidos do setor financeiro, e fazer isso do zero pode ser bem custoso, assim, pode ser bem trabalhoso. Então, quando a gente tem ferramentas de low-code focadas em indústria, isso é bem mais acelerado, né? Essa implementação ela é bem mais acelerada. E tem para diversas outras indústrias também, não só para o segmento financeiro. O segmento de healthcare, que é um que está dentro de public sector aqui com a gente, tem bastante coisa, questão de genômica, tudo isso dentro de modelos já pré-treinados para aceleração. Comunicações, né? Então, chatbots está bem na moda ultimamente, então, como fazer chatbots pensando em Generative AI, como é que a gente consegue trazer isso para um modelo mais operacional, para que no dia a dia fique mais fácil de implementar isso na sua companhia. Setor automotivo, mídia, energia e saneamento, que a gente chama de utilities, tudo isso também tem dentro do SageMaker Jumpstart, quando a gente pensa em cases específicos, né? Eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente uma demonstração de como fazer geração de texto utilizando o modelo do Jumpstart, para que vocês entendam aqui o que a gente está falando. Quando a gente fala que ele já traz os códigos mais ou menos prontos e o deploy é apenas um clique. Legal? Por que você deveria utilizar Foundation Models no SageMaker Jumpstart, né? Com a democratização desses termos, né, tanto de AI generativa quanto de Foundation Models, ficou muito implícito qual que é a complexidade de tudo isso. E não é trivial, né? Você criar um Foundation Model dentro da sua empresa é algo bem específico e que 99% talvez das companhias do mundo não precisem. Então, existem alguns modelos já treinados, né, fornecidos por provedores open source, que a AWS fez uma acurácia em cima desses modelos e trouxe para dentro da ferramenta, para dentro do SageMaker Jumpstart, para facilitar essa implementação. Então, o modelo ele já está treinado, você só vai fazer inferências em cima dele. Você vai fazer o deploy deste modelo e inferências em cima dele utilizando o Jumpstart. O treinamento, que precisaria ali de uma massa gigantesca de dados e traria complexidades técnicas e impactos de custo muito alto para a grande maioria das companhias, isso já está feito. Legal? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Talvez a mais famosa dela seja a Hugging Faces, que é essa carinha feliz ali, e eles estão disponíveis no SageMaker Jumpstart, eu vou mostrar para vocês. E aí, com 2 cliques, você consegue fazer o deploy e fazer as suas inferências dentro da console, 100% integrado, com todas as outras features do SageMaker, com toda a parte de monitoramento, de gestão de instâncias, tudo isso dentro da console da AWS. Tá bom? E agora, por fim, mas não menos importante, o SageMaker Autopilot, né? Então, o SageMaker Autopilot, talvez desses 3, ele seja o mais antigo, mais antiga ferramenta de low-code da AWS para machine learning. Eu fiz alguns experimentos com ele, já tem pelo menos 3 anos, mas ele cresceu e se tornou muito mais importante no universo do SageMaker depois da implementação do SageMaker Studio, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para mostrar aqui para vocês, porque você consegue, com dados CSVs, por exemplo, né, então não precisa nem fazer transformação de dados, você consegue com dados CSV importar, né, coloca seus dados ali no Amazon S3, por exemplo, importa isso para dentro do Autopilot, e ele vai olhar para esses dados e ele vai falar para você até o que você está buscando em termos de problemática de machine learning, né? Então, é uma classificação binária, é uma multiclassificação, é uma regressão linear que a gente vai fazer em cima desses dados? Amanda, não faço a menor ideia, tenho pouco conhecimento, meu time está se desenvolvendo em cima disso agora. Beleza, o SageMaker Autopilot descobre isso para você e, com base nisso, ele aplica qual que é o melhor algoritmo, alguns melhores algoritmos em cima desses dados, e aí você consegue mensurar resultados, né? Então, mensura os resultados em cima de uma dezena dezena é muito, né? Mas de pelo menos 8 algoritmos, pega o que teve o melhor desempenho, baseado no que você está buscando, e aí sim você faz o deploy desse modelo para fazer inferências. Então, tudo isso, se a gente fosse fazer na mão, teria que fazer toda uma parte de preparação deste dado, depois teria que ter um entendimento, né, mínimo ali de machine learning para decidir qual que é a problemática que a gente está buscando.
Com base nisso, entender quais são os modelos que melhor performam em cima deste tipo de dados versus esse tipo de problema, né? E aí teria pelo menos 3, 4 modelos diferentes. Seria treinar um, depois treinar outro, depois treinar o outro, depois treinar o outro, para aí sim fazer um comparativo de resultados baseado em métricas de machine learning mesmo, acurácia, curva, não sei como é que fala isso em português, mas é area under the curve, A ou C, né? Que é um outro parâmetro que você pode utilizar, qual que é o F1 desse modelo. Tudo isso é trabalhoso, levaria meses para fazer isso aqui. Com o Autopilot, você só passa o caminho do seu dado, ele faz tudo isso para você, te disponibiliza esses resultados, explica para você os resultados, e aí a tomada de decisão para entender, né? Vou utilizar A ou vou utilizar o B, vai de você. Beleza? Falei muito, vamos ver na prática como é que isso funcionaria. A gente vai começar com o SageMaker Autopilot, um pouquinho de Jumpstart, e aí a gente volta com o Carlos apresentando o SageMaker Canvas, tá legal? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela. Carlos, assim que você estiver vendo, se você puder me avisar, por favor, eu agradeço. Vou ter que pôr a minha câmera aqui em cima. Aparecendo, Tá vendo direitinho. Certinho. Legal. Deu problema no widescreen dessa vez? Tá ótimo agora. Legal. Show de bola, então. Pessoal, eu vou passar toda a parte de como é que entra no SageMaker Studio aqui, tá? Para a gente otimizar o tempo, mas essa é a carinha do SageMaker Studio, essa é a ferramenta que a gente vem comentando aqui durante toda a apresentação, que pode acelerar a implementação de modelos de machine learning com no ou low code para vocês, tá legal? Quando a gente entra nessa ferramenta, ele tem diversas opções, né? Então, ele abarcou todas as features do SageMaker dentro dessa IDE aqui, e hoje a gente vai passar por duas, né? Elas já estão até aqui mais fáceis, que é o Jumpstart, daqui a pouco a gente volta nele rapidamente, e o AutoML, que é onde está dentro do Autopilot, tá bom? Essa daqui é a carinha do Autopilot, e aí você pode criar um experimento. Eu vou mostrar para vocês como é que criaria esse experimento, mas eu já deixei um pré-pronto por conta de tempo aqui. A gente precisaria, e eu vou colocar só quais são os dados que são obrigatórios, né, digamos assim, que são imprescindíveis para que a ferramenta funcione, né? Então a gente precisa de um nome, eu vou colocar AI, ML, Wiki. E a gente precisaria de dados para apontar para os nossos modelos para onde que eles vão olhar. Como eu comentei, esses dados eles podem ser em CSV, né? Então aí para isso, talvez esse seja o único código necessário aqui. Eu fiz o download de um dataset de exemplo aqui da AWS. E aqui eu só fiz um data show, digamos assim, né? Uma amostragem para vocês verem que esses dados são reais, né? São dados pessoais, de exemplo, do que seria utilizado para entender, por exemplo, a probabilidade de o cliente deixar de utilizar uma instituição financeira, né? Aumentando o churn, como eu comentei com vocês. Então, se a pessoa é casada ou não, qual que é o trabalho, se ela, qual que é o nível de educação que ela tem, esse tipo de informação. E aí aqui eu fiz o upload desses dados para o S3, tá? Então eu preciso dessa informação aqui, que é onde estão os meus dados, em qual caminho do S3 eles estão. E vocês podem ver que ele está num formato CSV, tá? Então você não precisa fazer transformação de dados, pode deixar tudo em CSV mesmo, que o Autopilot se vira para processar, beleza? Então, coloquei aqui quais são os meus dados. Aí aqui tem uma série de informações, né? Eu posso fazer o auto-split do dado, né? Ele mesmo vai separar o dado. Eu posso criar um endereço de output para os meus modelos ou não. Isso não é necessário. Um outro ponto que é necessário é você saber, né? Com base nesses dados e com o conhecimento que a gente adquiriu desde ontem aqui no evento, a gente está trabalhando com dados supervisionados, tá? Então, o Autopilot ele trabalha em cima de dados supervisionados. Você só precisa falar para ele qual que é a coluna, né, target, qual que é a coluna onde está a informação, geralmente binária, tá, mas poderia ser regressão, enfim, dos dados supervisionados aqui. Então, neste caso, a gente está apontando a coluna Y dentro daquele dataset, e essa é a informação que a gente precisa. Aqui embaixo ele mapeia todas as features que estão nos meus dados, tá? Então, todas as colunas, basicamente, dos meus dados. Eu poderia fazer um trabalho aqui de colocar qual que é o tipo de dado que está em cada uma dessas colunas, mas não precisa, tá? Eu poderia colocar aqui que é numérico e tudo mais, mas
Ah, eu não sei, eu estou sem tempo, eu não consigo olhar para isso, eu não sou data scientist. Então, beleza, deixa automático que o Autopilot descobre para você. Modelo de treinamento. Então, lembra que eu comentei com vocês? Se você souber qual que é o algoritmo que melhor performa com base nos seus dados, porque você já tem conhecimento, você pode solicitar, né? Selecionar isso aqui na ferramenta. Mas se você não sabe, Amanda, eu não sei nem o que é CatBoost, eu não sei o que é Random Forest, eu não sei o que é Linear Models, não tem problema, deixa que ele mesmo seleciona, beleza? Aqui o outro ponto seria qual que é o nome do nosso endpoint, então eu vou pôr endpoint test. E aqui qual que seria a problemática, né? Qual que é o tipo de problema que este modelo vai tentar resolver? É uma classificação binária? É uma regressão? Ou é uma classificação de múltiplas classes distintas ali dentro? Não faço a menor ideia, Amanda, não tenho esse tipo de conhecimento, não quero pensar nisso agora, eu só quero ter um norte aqui do que eu posso fazer com esses dados. Então, deixa automático mesmo, legal? Aí aqui no review, ele só vai repassar todos os parâmetros que a gente setou. Eu não vou clicar em criar, pessoal, porque eu já deixei um criado, tá? E aí eu tô sem limite na conta aqui para fazer mais um deploy. Mas é só para vocês entenderem como é que faz isso, tá bom? Como é que faz a criação. E aí ele demora ali uns 20 e alguma coisa minutos para fazer o deploy. Uma vez que ele fez o deploy deste experimento, eu não sei como é que vocês estão vendo, eu espero que vocês consigam ver aqui os campos dessa tela, porque está meio apertado para mim, eu não sei se o Carlos... A gente consegue ver aqui 2 colunas. Carlos, você consegue ler o que está escrito aqui ou está pequeno? Sim, consigo ler. Legal. Então, depois que a gente executou, né, criou aquele experimento que eu mostrei para vocês como é que cria, esse daqui seria o resultado, tá? Então, ele vai mostrar aqui uma série de modelos que ele fez o deploy, tá? E tem até 2 páginas aqui de modelos. E aí, com base nisso, ele já mostra para você qual que é o melhor modelo com base nos resultados que ele obteve. Mas se você quiser ver por conta própria, digamos assim, você mesmo pode analisar os resultados, tá? Então, ele tem aqui qual que foi a latência, qual que foi a acurácia, o quão balanceada está essa curva, qual que é o nível de precisão, de recal, de perda, quanto tempo foi executado, né? O quanto tempo demorou para executar a gente não tem aqui, mas levou coisa de 15 a 20 minutos, tá bom? Uma vez que você tem essa informação, né? Então, eu já tenho o meu melhor modelo selecionado aqui pelo meu Autopilot. Você poderia clicar aqui e fazer o deploy desse modelo. Tá? E aí, para fazer o deploy, por que eu faria o deploy? Né? Para criar um endpoint para você fazer inferências em cima desse dado. E aí, aqui, a mesma coisa, tá? Você precisaria passar qual que é o nome desse job que você colocaria e quais são os dados que serão utilizados para inferência, né? Aqui a gente está falando de inferência em batch, então você teria um CSV com vários dados novos dos seus clientes, você faria inferência de uma vez só. Ou você poderia criar inferências real-time, né? Então, você cria o endpoint, e aí ele faz o deploy para você de um endpoint, e aí você começa a enviar através de APIs, por exemplo, dados para fazer inferência nos seus modelos de machine learning, que foi executado, né, criado, toda a questão de dado preparada pelo Autopilot. Beleza? Então, a ideia era mostrar para vocês quão fácil é fazer o deploy do Autopilot, quais informações ele traz e como é tranquilo também fazer o deploy desse modelo com base aqui no tipo de inferência que você quer fazer. Então, o outro ponto que a gente ia passar rapidamente aqui é o Jumpstart, né? Então, ontem vocês viram um pouquinho de Jumpstart, mas só para a gente repassar, porque realmente é uma ferramenta muito poderosa de low code. Essa é a ferramenta SageMaker Jumpstart. Aqui tem uma série de foundation models que estão disponíveis para você fazer o deploy com apenas um clique, e eles são separados por famílias, né? Então, aqui a gente tem de text generation, né? Geração de texto, geração de imagens, soluções, né, mais específicas, né, por exemplo, para detecção de forecast, setor de healthcare, que a gente comentou, separado por indústria, né, para avaliação de câncer, né, qual que é a probabilidade de ser câncer baseado naquela imagem, para o setor financeiro também, score de crédito, então tudo isso está disponível aqui para vocês. E aí, para fazer o deploy, a gente executa só um deploy. Só vou colocar um aqui para vocês verem. Da mesma forma, eu já deixei um pronto por conta de tempo aqui, mas digamos que eu selecionei o Llama 2, que é um modelo
que funciona muito bem em português, por exemplo, poderia funcionar legal aqui para o nosso caso, seria só uma questão de apertar aqui deploy, aceitar as normas aqui, e pronto, ele já vai fazer o deploy para a gente. Provavelmente o meu vai dar erro por questões de limitação aqui da conta, mas tranquilo, a ideia era mostrar para vocês como é fácil. E eu já deixei um pré-pronto aqui, né, que é o do Hugging Faces para Text Generation. Então, uma vez que o seu deploy está pronto, ele gera para você um notebook, isso daqui é um notebook, já com alguns códigos pré-prontos para você entender como é que você pode interagir com esse modelo, fazer inferências nesse modelo. E aí, nesse caso, eu não falo bastante de endpoint aqui para vocês. Para se comunicar com o endpoint, é basicamente isso daqui, ó. Então, isso aqui é utilizando Python, né? Invoca endpoint, e aí você passa qual que é o texto que você vai mandar para esse endpoint. Tá legal? Tudo isso, o restante aqui é parseamento de JSON e tudo mais. O que é importante aqui mesmo é esta linha aqui. E aí, no nosso caso, se eu executar aqui, eu estou criando 2 textos, eu quero traduzir para alemão, né? Meu nome é Arthur e eu quero uma receita de macarrão à bolonhesa. Então, fiz isso, envio isso daqui para o meu endpoint, né? Palavra do dia aqui. Enviei esses 2 textos para o endpoint, ele vai trazer o resultado para mim. Então, a tradução do meu nome é Arthur para alemão seria isso daqui, que eu não vou me atrever a dizer para vocês. E a criação, né, e aí a geração de texto mesmo, de uma criação de uma receita de um macarrão à bolonhesa seria isso daqui, né? Coloca cebola, pasta de tomate, né? Extrato de tomate e a pasta em si. Beleza? Isso daqui foi tudo feito também a partir de apertar deploy, né, no modelo selecionado, que neste caso foi o Flan, e enviar dados para esse endpoint que foi criado na console para a gente, tá bom? Então, com um clique e uma linha de código, talvez um pouquinho mais, né? 3 linhas de código, que é o texto e o invoke endpoint aqui, a gente já consegue se comunicar com o modelo de machine learning num modelo mais low code, tá bom? Falei bastante, agora o Carlos vai mostrar para vocês como é que funciona o SageMaker Canvas. Carlão, parei meu Oi, Amanda, você não quer compartilhamento passar no aqui. Jumpstart antes? Eu já passei, era este último aqui que eu estava mostrando. Desculpa. Vamos fazer aqui então, pessoal, só um segundinho, só trocar a tela. Isso, beleza. Estão enxergando aqui? Deixa eu só abrir minha câmera. Bom, legal. Bom, pessoal, então agora a gente passou em cima do Autopilot, em cima do Jumpstart. O Autopilot, vocês viram que ainda, por não ser uma ferramenta, ainda sendo uma ferramenta low code, ainda traz alguns detalhezinhos ali que você tem que fazer em termos de parametrização, em termos de como você vai fazer a construção do processo de treinamento, né? E aí nós temos agora uma outra ferramenta que a gente chama de SageMaker Canvas, que a Amanda já fez uma breve introdução para vocês, dos benefícios e de como essa ferramenta é estruturada, justamente focada nessa parte de construção de modelos de uma forma mais visual. Tá? Então, isso aqui é a tela inicial do que vocês estão vendo. O acesso ao SageMaker Canvas ele é feito através da própria console do SageMaker. Então, se vocês olharem aqui, esse menu lateral aqui do SageMaker, ele tem diversas opções aqui dentro, né? Dentre elas, tendo o Jumpstart aqui, que a Amanda passou, temos aqui a parte de inferência, quando eu quero colocar um modelo em produção, a parte de treinamento, parte de construção de labels, né? Ou seja, de fazer toda a parte de etiquetagem de conjuntos de dados, de imagens, etc. Então, o SageMaker ele traz esse conjunto grande de ferramentas integradas para você conseguir trabalhar dentro do seu cenário de machine learning, né? E é uma delas aqui, nesse menu lateral, vocês vão ver que existe o Canvas. O Canvas é justamente esse, é uma plataforma focada no desenvolvimento de modelos de uma forma visual, uma forma mais, digamos assim, intuitiva para quem não é necessariamente um programador, alguém da área técnica que tenha que desenvolver código, que tenha que entender o funcionamento dos algoritmos. Vejam que a Amanda explicou muito bem sobre isso, né? Que eu não preciso saber se eu tenho que fazer uma regressão linear, se o meu algoritmo é um algoritmo de decisão binária, ou seja, a plataforma se propõe a facilitar esse processo e ela ter essa inteligência por trás
para poder acelerar. Então, vamos falar agora, vou mostrar um pouquinho dessa solução aqui para vocês em cima da console do SageMaker Canvas, tá? A primeira parte que vocês veem aqui são os modelos já prontos para utilização. Então, quando temos alguma lista aqui que traz alguns modelos já prontos, já pré-treinados, tá? São modelos focados em query em cima de documentos, análise de sentimento. Eu quero entender um determinado texto, se a linguagem utilizada é uma linguagem negativa, se é uma linguagem neutra, se ela é positiva, então se já tem isso aqui pronto. Posso usar para detecção de linguagem, ou seja, eu faço input de um determinado texto e eu vejo qual é a língua que está sendo dita ali dentro, então ele vai te trazer essa informação. E aí você vai ter vários outros aqui, por exemplo, análise de despesas, análise de documento para identificação de determinados tipos de texto, identificação de informações pessoais dentro de um conjunto de dados. Então ele vai te trazer já isso pronto, fácil, onde você basicamente vai clicar, jogar um dataset de dados ali dentro e ele vai te trazer o resultado em cima daquilo. Então, isso aqui são modelos já pré-treinados. O nosso cenário aqui na demonstração vai ser fazer uma construção de modelo personalizado, então, para mostrar para vocês a facilidade que se faz isso dentro dessa solução. Outra parte aqui, você tem a parte de meus modelos, então todo modelo que você construir aqui dentro da solução, que você estiver utilizando, ele vai aparecer aqui para que você possa ter um controle do que você tem hoje disponível e você conseguir acessar cada um deles, tanto ver os resultados, quanto iniciar algum novo modelo, algum novo treinamento em cima desses dados, tá? Outra parte aqui são os Shared Models. Shared Models é quando você está compartilhando esse modelo, tanto entre os times que estão os outros analistas de negócio, assim como você pode compartilhar isso para o seu cientista de dados. Para que você compartilha para o cientista de dados? Após todo experimento que você construiu, a outra parte é você começar a disponibilizar isso para que isso seja utilizado em escala, seja utilizado em produção. Então você consegue fazer essa integração do Canvas com o SageMaker Studio, que a Amanda mostrou para vocês agora há pouco, e aí o cientista de dados consegue pegar esse modelo que você já fez o experimento e trabalhar esse modelo para colocar ele já em escala produtiva, tá? Então isso facilita muito essa parte de compartilhamento. Outra parte importante aqui são os datasets, né, onde você de fato coloca a informação que você utilizará na construção dos modelos. E hoje o SageMaker Canvas ele suporta por volta de 40 fontes de dados diferentes para você acoplar aqui dentro. Tanto você importar arquivos no formato CSV, que até a Amanda mostrou isso dentro do Autopilot lá, usando um arquivo CSV no processo de treinamento, quanto você consegue fazer com que o SageMaker Canvas se integre, por exemplo, seu Data Warehouse, sua base de dados relacional, ele tem vários conectores, as soluções de SaaS que estejam disponíveis para integração através de API, então ele consegue conectar em até 40 fontes diferentes de dados para facilitar a vida justamente do analista de negócio que precisa fazer essa integração de forma bem rápida, tá? Aqui na demo já tem um arquivo aqui já criado, eu vou mostrar para vocês como é que seria, digamos assim, uma importação rápida dentro da solução de um arquivo CSV, mas não vou executá-la, já deixei isso aqui pronto para a gente não gastar muito tempo aqui durante a nossa apresentação, né? Temos um tempo limitado, um tempo mais curto aqui. E aqui, por último, aqui são automações. Se você quiser criar alguns workflows para poder fazer execução de determinadas tarefas de forma agendada, tá? Então, ele é bem simples, como vocês viram, tem as opções ali são bastante resumidas, justamente para fornecer uma facilidade maior. Então, começando aqui, mostrando um pouquinho rapidamente o dataset, aqui eu vou fazer um exemplo de importação de um CSV, aí aqui eu daria basicamente um nome aqui, dataset test. Quando vocês clicam aqui, ó, neste caso aqui eu só estou com ele habilitado para fazer importação de arquivo local, mas eu poderia integrar aqui ó, com diversas fontes de dados, como vocês podem ver, que poderiam ser utilizadas para trazer informação. Aqui, basicamente, eu faço o quê? Eu subo o arquivo, seleciono aqui a opção que eu desejo, no caso aqui é o Local Upload, eu faço seleção do arquivo, ele vai trazer aqui a telinha de importação, eu importo o arquivo e ele vai constar esse arquivo aqui dentro dessa listagem aqui. Que, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo que ele é focado em churn, né? Ou seja, eu trabalhei no segmento de telco há muito tempo, então churn é uma das maiores preocupações da área de telco, que é você entender de fato como é que tá o comportamento da sua base de clientes em termos de perda. Então, toda vez que um cliente cancela um determinado serviço, isso é um índice de churn, ou seja, ele está saindo da sua base. E o grande diferencial nas telcos para poder manter isso controlado eu sempre tenho que ter mais clientes entrando do que clientes saindo. E eu tenho que entender as motivações pelos quais o cliente está saindo, né? Então, eu tenho que saber quais são as razões associadas a isso. E a partir das razões, eu consigo construir modelos preditivos. E aí eu consigo saber como é que vai ser o meu comportamento do meu cliente em determinadas situações, onde quando ele entra num determinado atendimento, eu posso prever que aquele cliente ele possa estar já num processo de saída, que aquela ligação já tem percentualmente, com base em algumas variáveis,
é a indicação de que esse cliente vai sair. Então, é muito importante no segmento de telecomunicações a questão do acompanhamento do churn. E é justamente esse exercício que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu vou selecionar aqui o churn, e a partir desse churn eu vou fazer a criação de um modelo, tá? Então aqui eu vou dar um nome nesse modelo, churn telco, por exemplo. Aqui eu posso escolher qual tipo de problema que eu estou resolvendo, é uma análise preditiva, que é o nosso caso aqui. Eu posso fazer uma análise de imagem e também uma análise de texto, aí vai depender muito da necessidade. Então, como vocês estão vendo, são telas relativamente simples, né? Quando eu clico em criar, ele está fazendo uma construção, ele está pegando aquele conjunto de dados e fazendo uma pequena análise rápida e plotando aqui para mim. Então, eu já posso fazer como se fosse uma pequena preparação de dados, né? Então, eu consigo entender aqui, por exemplo, quais são os campos que eu tenho dentro desse determinado arquivo, eu consigo entender qual tipo de dado aqui e qual feature que ele de certa forma, ele está identificando em cima daquele campo, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher qual coluna que eu quero fazer a predição. Aí eu vou falar assim, eu quero prever o churn. Então, vou escolher justamente a coluna do churn aqui. Quando eu seleciono aqui, ele automaticamente entende que isso aqui é um modelo binário, ou seja, ele vai ter que trabalhar numa categorização com duas respostas, né? As respostas são verdadeiro e falso, que significa o quê? Se o cliente vai ou não realmente cancelar o serviço, né? Então, se ele vai de fato fazer parte da nossa categoria de churn, né? de indicador. Com base nisso, eu já tenho duas alternativas aqui. Eu posso já fazer o quick build, ou seja, em cima desses dados que eu já tenho aqui, ou eu posso mandar fazer uma pequena previsão. Eu vou clicar aqui no preview. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma amostragem desses dados e vai fazer uma simulação de como seria feita o treinamento para poder gerar uma previsão da acurácia, tá? Então ele está fazendo agora um processo de análise rápido. Isso aqui não vamos lá, não é um treinamento exaustivo, ele está fazendo basicamente uma análise estimada de acurácia. Então ele já disse aqui, eu consigo estimar com 95,6% de acurácia a variável de churn. Então ele já traz isso de uma forma bem rápida para você fazer uma análise bem pontual já em cima dos dados que você já possui. E aí, com base nisso, você pode começar a trabalhar. Então, uma coisa que é interessante aqui é que, quando a gente olha para as variáveis de churn, não necessariamente você saber o estado onde esse cliente está, ou o número de telefone dele, isso aqui não agregam muitas vezes ao seu modelo de cálculo de churn. Então, vou desmarcar essas duas variáveis e falar, olha, essas aqui elas não trazem não são de importância suficiente para poder fazer a construção do meu modelo, então consigo retirá-las. Você consegue também aqui fazer transformação. O que é? Eu consigo adicionar uma fórmula customizada aqui, por exemplo. Imagine uma fórmula do tipo Excel, onde eu quero somar determinados campos e gerar uma nova coluna já sumarizada em cima disso, uma fórmula aritmética. Você consegue construir isso aqui de uma forma relativamente simples. E tem várias funções e operadores aqui que você pode utilizar para poder fazer isso. Se assemelha muito ao que você faria numa planilha Excel, de certa forma, né? E feito isso, depois que você já selecionou e fez tudo isso, você pode clicar aqui no Quick Build. Quick Build vai fazer o quê? Basicamente, ele vai te perguntar, você quer fazer uma validação rápida dos dados, que ele vê se está consistente, se está íntegro, ou fazer start do processo de treinamento. Como eu já validei esses dados, eu acho que não preciso fazer parte do treinamento. Então, basicamente, você clica aqui, ele começa a treinar, tá? Então, vou voltar aqui, a gente não tem muito tempo para mostrar, mas eu vou voltar aqui na parte do modelo já treinado, para vocês verem como é que funciona, né? Então, esse modelo aqui já foi treinado, então ele já gerou um resultado aqui para a gente vai só observar aqui. Então, ele já trouxe, a acurácia do modelo treinado é de 97,2%, então já tem uma informação aqui bastante interessante para saber, ele funciona bem, e ele está considerando as colunas de maior impacto aqui, são ligações noturnas, ligações focadas em discussão quando o cliente está discutindo, eu fiz uma determinada ligação aqui, mas eu estou contestando essa ligação. Então, com base nisso, ele viu aqui que cada uma dessas colunas tem uma importância grande dentro do processo de predição, tá? E a maior delas as pessoas se ligam normalmente à noite para poder realizar algum tipo de cancelamento. Então, ele vai fornecer para você também aqui, uma informação de, considerando o modelo binário, quanto em cima do dataset representa uma informação correta quando ele identifica que a pessoa realmente vai cancelar e quando ele identifica que a pessoa não vai cancelar. E aí ele te mostra aqui também o quanto ele desviou em cima do modelo, né? Ou seja, de 501, 485 ele acertou e ele errou apenas 16. Então isso aqui já dá uma boa informação para ele, tá? E aqui você consegue fazer algumas análises preditivas, você consegue fornecer alguns dados e testar esse modelo. E também consegue fazer uma predição simples, né, onde você vai fazer as modificações em cima dessas variáveis. Então, o grande lance aqui, quando a gente olha para o SageMaker Canvas, é justamente essa interface extremamente simples e fácil de utilizar, que vai permitir que o seu analista de negócio consiga entregar um valor
rapidamente para o cliente, sem ter a complexidade e a dificuldade em cima de construção de modelos mais complexos, tá? Pessoal, é isso. Nosso chat aí está aberto aí para perguntas, para quem quiser fazer essa validação aí e entender um pouco mais sobre isso. Se vocês tiverem acesso a algum arquiteto de soluções AWS, ele pode ajudar vocês nesse processo de entender melhor as ferramentas, entrar com maior profundidade, procurem seu arquiteto, que ele pode ajudar vocês. A ideia aqui hoje era a gente mostrar e passar rapidamente em cima de algumas ferramentas que aceleram esse processo sem ter a complexidade de desenvolvimento de código. E espero que vocês tenham gostado e, por favor, respondam a pesquisa aqui ao final dessa apresentação, para que a gente possa continuamente aperfeiçoar justamente as nossas palestras e entregar o melhor conteúdo para vocês. Amanda, quer deixar umas últimas palavrinhas aí também? Claro. Bom, pessoal, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela demo, Carlão, muito elucidante.